Mas então, gente, assim, vamos se inteirar de uma situação que a gente ficou sabendo hoje, né? Então eu tô gravando aqui algumas horas depois dessa notícia vazar. Isso aqui é um site do Leandro Demore, né? Que todo mundo conhece ele lá do Intercept, né? Do Intercept Brasil. E ele tá fazendo uma denúncia, gente, que eu acho que cabe aqui a gente procurar entender, porque é bastante grave e ao mesmo tempo, né? Pelo que eu já entendi disso, vamos entender junto agora melhor, é bastante ilustrativo, né? Daquilo que motiva, vamos dizer assim, tantos ataques à Petrobras. Né? Eu tenho insistido que o processo político que o Brasil entrou de 2015 em diante, começando talvez ainda um pouquinho antes, em 2013, tem entre os seus principais alvos a Petrobras. Por quê? Porque esse processo que vem acontecendo no Brasil, na minha interpretação, faz parte de um esforço do imperialismo central, né? Ou seja, dos nossos Yankees, né? Do papai imperialista Estados Unidos, né? De manter as coisas como estão. Ou seja, a divisão internacional do trabalho como está, fazendo o Brasil sua área de influência, mantendo aquilo que eu, como adepto da teoria marxista da dependência, sempre falo, ou seja, a transferência estrutural da riqueza aqui produzida para os países centrais. Né? E isso implica em manter o Brasil subdesenvolvido, não desindustrializado, e, portanto, um país que não ameaça e, ao mesmo tempo, reforça as estruturas de poder que fazem dos Estados Unidos o país dominante do capitalismo global. Então, veja, a Petrobras é uma empresa que pode ajudar a transformar o perfil da economia brasileira, dado o seu potencial, em termos de soberania energética, em termos de ajudar a desenvolver cadeias produtivas de alta complexidade, de alta tecnologia, com capacidade de ser uma empresa de nível mundial de grande competitividade no setor de petróleo e gás e também no setor de energia limpa, no setor de desenvolvimento de tecnologias para um melhor aproveitamento das fontes de energia. Ou seja, é algo central da disputa de todos os países do mundo e, obviamente, central da disputa do imperialismo global. De modo que destruir a Petrobras, apequenar a Petrobras, privatizar a Petrobras, ou, se não conseguir isso, ao menos tratar a Petrobras como uma empresa privada, está no centro de tudo que vem acontecendo no Brasil. Para quem acompanha aqui o canal, não é novidade que eu defendo a teoria de que, embora o PT não represente uma ameaça à burguesia, o PT, em dado momento, por causa da sua história, por causa do seu compromisso que faz com que ele seja eleitoralmente muito competitivo, ele desenvolveu um capitalismo à brasileira, no sentido de buscar algum nível de soberania para o país. E soberania é uma questão econômica, buscando com que o Brasil não fosse exclusivamente pautado pelos interesses dos Estados Unidos, buscando, por exemplo, apostar em relações econômicas multipolares, aproveitando o crescimento da China, tentando se colocar no mundo não só como um exportador de alimentos, de petróleo bruto, não, tentando desenvolver no Brasil a economia a fim de produzir um ganho de qualidade de vida, uma redução da desigualdade social, ainda que sendo um projeto apenas que visa administrar os interesses da burguesia no Brasil, mas um projeto que destoava um pouco, né, daquilo que a divisão internacional do trabalho, orientada pelos Estados Unidos, determinou para o Brasil. Pois bem, o capitalismo entrando numa crise como a que entrou em 2008 e tendo dificuldades para sair dessa crise, vendo crescer um inimigo em potencial para essa hegemonia estadunidense no mundo, obrigou as forças imperialistas
a extrair ainda mais das suas zonas de influência, por exemplo, o Brasil. Daí, então, esse ataque político ao Brasil que incluiu a destruição do projeto que vinha acontecendo na Petrobras. E esse caso aqui que eu vou ler com vocês, que nós vamos conhecer juntos, que nós vamos analisar, é bastante ilustrativo, tá? É bastante ilustrativo de todo esse enredo que eu dei para vocês até agora. Beleza, gente? Estamos aqui nesse site do Leandro Demore. Então, o título da matéria é O Obscuro Negócio do Pai da Juíza Gabriela Hart, que a Lava Jato ignorou. Tá? Para quem não lembra, Gabriela Hart, então, é aquela juíza que referendou as decisões do Sérgio Moro no sentido de prender o Lula. Tá? Lembram? É a juíza do Ctrl+C, Ctrl+V, aquela que depois ficou provado que ela copiou a sentença e que também teve essas sentenças anuladas pelo STF. Então vamos ler aqui o que o Leandro Demore está trazendo para nós. Tá? Então ele está dizendo aqui: em fins de abril de 2007, a Petrobras emitiu um documento que passou batido dentro da burocracia da empresa. Era uma liberação de acesso incomum. No papel timbrado com o seu logotipo oficial, a gerência de engenharia da Petrobras SIX, a unidade de industrialização de xisto, importante prestar atenção nesse ponto, da petroleira, situada em São Mateus do Sul, no Paraná. Então, vamos lembrar que toda a Lava Jato aconteceu no Paraná. O que acontecia? Autorizava o engenheiro Jorge Hart Filho a entrar com seu computador pessoal da marca Toshiba dentro das dependências da fábrica. Olha só, hein? Esse Jorge Hart Filho, tá? que segundo o que ele está colocando aqui, estaria autorizado a entrar dentro das dependências da fábrica, é o pai da juíza Gabriela Hart. Né? Então, vamos reler aqui para ficar bastante claro o que está dizendo aqui nesse início da matéria. Então, no papel timbrado, com o logotipo oficial, a gerência da empresa, essa Petrobras SIX, né, autorizava o engenheiro Jorge Hart Filho a entrar com seu computador pessoal da marca Toshiba, né, dentro das dependências da fábrica. Então está aqui o documento trazido pelo site do jornalista Leandro Demore. Está aqui o documento interno do sistema Petrobras, DIP, São Mateus do Sul, né? Olha ali, autorizando inclusive com marca, modelo, série direitinho, tá? Unidade de negócios SIX da Petrobras. Tá? Bom, seguindo aqui na leitura, o que está dizendo? Jorge Hart Filho, então o pai da juíza, conhecia cada palmo daquele lugar. Um engenheiro químico foi um dos primeiros a chegar na planta industrial da SIX no começo dos anos 1970, quando a empresa estatal tentava criar uma tecnologia própria para a extração de óleo de outros derivados de pedras que afloravam na região paranaense. Anos depois, eles conseguiram. Então, a técnica única no mundo, desenvolvida, portanto, pela Petrobras, essa SIX é uma empresa da Petrobras, tá? Mais eficiente e ecológica que as demais operadas em outros países, foi patenteada sob o nome de PetroSIX. Né? Então, é uma tecnologia desenvolvida pela Petrobras, que vem sendo desenvolvida desde os anos 70, tá? Para uma extração de gás de xisto, porém mais produtiva, mais limpa. Né? Vamos lá. Mal se aposentou da Petrobras SIX, Jorge Hart passou a atuar como consultor de empresas privadas do setor, em um típico movimento de porta giratória. Ora só, que coisa! Então quer dizer que o pai da juíza sai da Petrobras, onde ele trabalhou a vida inteira, e vai trabalhar na concorrente do setor privado. Olha só, hein? Quem diria? É surpresa, hein, chat? O que vocês me dizem? Surpresa, né? Pois bem, vamos lá. Quando funcionários públicos adquirem conhecimento no Estado para depois fazer carreira no mercado, é a famosa porta giratória. Naquele momento, em 2007, quando teve acesso às dependências da fábrica de sua ex-empregadora, levando na sua bolsa lá o computador Toshiba, Hart trabalhava para a consultoria
Tecnomon. Contratada pela SIX, a Tecnomon participava de um projeto de modernização da planta da Petrobras. Então o cara trabalhava na Petrobras, na própria SIX, vai trabalhar para uma consultoria que vai prestar consultoria para a própria Petrobras. Pouco mais de um ano depois, George Hart foi novamente contratado por uma empresa privada, dessa vez a Engevix, empreiteira que ficou famosa por ser uma das investigadas durante a Operação Lava Jato. Tava em casa, moçada. Tava em casa, entendeu? Veja só, né? A juíza, a empresa que estava no rolo da Lava Jato. Olha só. É isso aí, cara. Tancar o Bostil é difícil, né? É difícil. Daria um enredo bastante bom por uma série da Netflix, né? Eu mesmo parei de assistir House of Cards porque eu achei que tava muito fraco aquilo lá. Eu acho que a política brasileira estava bastante mais interessante, né? E hoje temos mais um capítulo dessa série que já vem se arrastando aí há mais de 10 temporadas, né? Então, Engevix, famosa nas investigações da Operação Lava Jato. Então, seguimos porque parece que tá ficando bom isso aqui, né? Vamos ver até onde vai chegar essa coisa. Seus diretores e o próprio presidente foram presos sob ordens do então juiz Sérgio Moro, ele mesmo. O nome de George Hart está em destaque em outro documento interno do sistema Petrobras, este emitido em fins de setembro de 2008, né? Tem aqui o documento, um PDF. Vamos abrir aqui para ver o que vai aparecer. Pronto, acho que aí vocês já conseguem ver, né? Tá aí o documento interno do sistema da Petrobras. Assunto: participação da unidade de negócios SIX em atividades da empresa Engevix, né? É só a fonte que ele utilizou. Tá? Eu estou abrindo aqui para que vocês vejam que não é Godot, não é... Bom, vamos continuar aqui a leitura. No papel, a Petrobras pedia que fossem enviados a Hart e a outras pessoas documentos classificados como corporativos, reservados e confidenciais, hein? A partir desses acessos, George Hart e 3 funcionários aposentados da Petrobras SIX protagonizaram uma trama que descambaria em investigações sobre pirataria industrial, uso indevido de documentos secretos, armações contra a petroleira e uma tentativa de vender um processo de transformação do xisto que seria uma cópia do PetroSix. Então, olha a bomba que o Demore está largando para nós, tá? Então, o troço envolve pirataria, envolve roubo de tecnologia, envolve, enfim, acesso a documentos secretos, divulgação, roubo de tecnologia. Olha, é assim, né? É o Brasil, né? Tá difícil tancar um Bostil, né? Mas nós estamos aqui para tancar, nós estamos aqui para tancar o Bostil, né? Trambicagem em geral, é isso mesmo, né? É incrível, mas vamos lá. Rodando o mundo. O acesso concedido a George Hart, João Carlos Gobo e João Carlos Vinck, 2 também ex-funcionários da SIX que atuavam para a Engevix, tinham um propósito. A Petrobras queria vender a tecnologia PetroSix mundo afora. Em junho de 2008, a estatal assinou um contrato com a Engevix para tentar negociar o PetroSix em outros países. Claro, a Petrobras desenvolveu uma tecnologia, queria explorar essa tecnologia que ela investiu para desenvolver. Foi graças a esse contrato que Hart e os demais tiveram acesso aos documentos internos da empresa que contavam todos os segredos da tecnologia. Bacana o jornalismo quando é bem feito, né? O contrato de 18,2 milhões de dólares determinava que a Engevix levaria a PetroSix para ser negociado no Marrocos, nos Estados Unidos e na Jordânia. Um trecho do contrato mostra que Hart foi escalado para o time da empreiteira. Então ele está mostrando aqui como que o papai da juíza teve acesso às informações que depois, segundo o que está sendo apurado aqui, ele supostamente tentou negociar. Então tá ali também a fonte que o jornalista Leandro Demore está trazendo para a gente. Tá ali o nome do George Hart Filho, né? E a fonte. 2 anos depois, ao fim do contrato, os projetos do Marrocos e dos Estados Unidos foram abandonados. Na Jordânia, no entanto, a prospecção andou.
A Petrobras recebeu a autorização do governo jordaniano para estudar a exploração de reservas de xisto na área de Wadi Maghara, a segunda maior do país. Mas a Petrobras precisava de um parceiro para dividir os custos e os riscos da operação. Em fevereiro de 2011, com os estudos da Engevix na mão, a petroleira firmou um acordo com o Forbes e Manhattan, um banco canadense que possui participações ou opera empresas mineradoras pelo mundo. O que parecia um salto em direção ao globo se mostraria em pouco tempo uma passada de pernas monumental. Vamos entender o que está acontecendo aqui, né? Porque até então parecia algo muito promissor da Petrobras, né? Uma tecnologia desenvolvida pela própria empresa, mais competitiva. Esse gás de xisto, gente, por exemplo, é o que os Estados Unidos está vendendo para a Europa em substituição ao gás que a Europa até então comprava da Rússia, né? Que já é mais caro que aquele até então comprado pela Europa da Rússia, né? Por que eu estou dizendo isso? Para que vocês percebam que esse tipo de tecnologia não é uma coisa acessória, é uma coisa de segunda ou terceira importância na disputa geopolítica global, tá? Na disputa econômica do imperialismo global. Tá? Então vamos ver aqui o que o Demore está chamando de você pagou com traição. Né? Fez um trocadilho com o samba aqui, vamos lá. Em setembro de 2012, um ano e meio depois da assinatura de parceria com a Forbes e Manhattan, uma bomba explodiu dentro da Petrobras. No dia 19 daquele mês, o gerente-geral da SIX, José Alexandrino Machado, marcou uma reunião de urgência com os seus gerentes executivos. Na conversa, Machado mostrou slides de outra empresa, a Irati Energia, controlada pelo grupo Forbes e Manhattan. Machado alegava que a Irati, formada por ex-funcionários da SIX, estava divulgando no mercado global ser detentor de uma tecnologia que, nas palavras dele, era a PetroSix melhorada. Então estamos falando de uma empresa privada, funcionária, aliás, de organização de propriedade de ex-funcionários da empresa da Petrobras, a SIX, e que teria a mesma tecnologia do PetroSix, porém melhorada. Vamos seguir. Machado foi além, mostrou imagens comprovando que a Irati exibia em seus prospectos informações privadas retiradas de dentro da Petrobras SIX. Olha só, hein? Uma empresa privada utilizando para vender de informações retiradas de dentro da Petrobras. E o mais chocante, a Irati teria requerido, poucas semanas antes, licença para pesquisa e mineração de áreas próximas à planta da SIX no Paraná, região que estava mapeada apenas em estudos geológicos confidenciais realizados pela própria PetroSix. Quer dizer, os caras nem estavam escondendo o rastro de onde que eles tiveram acesso à tecnologia e aos estudos que foram financiados, custeados e que demandaram tanto tempo de pesquisa pela Petrobras. Né? Então, como a Forbes tinha acesso a esses materiais? Essa era, obviamente, a pergunta. As conversas com a Forbes e Manhattan foram interrompidas naquele mesmo dia. Aprofundando a investigação, os funcionários da Petrobras descobriram mais um movimento dos canadenses. Por meio de uma outra de suas controladas, a Forbes estava tentando explorar xisto na Cisjordânia, ou melhor, na Jordânia. Justamente o país onde a Petrobras e Forbes mantinham parceria para exploração conjunta. Olha só que coincidência, chat. Não é incrível isso? É incrível isso. Só pode ser. Não, é chocante. Por isso que eu achei que a gente ia comentar isso aqui, sim. Né? Xisto é um tipo de gás, tá? Que serve como matéria-prima para combustível, tá? Mas vamos seguir aqui. Mais tarde viria à tona que o próprio governo jordaniano questionava os canadenses de uma reunião ocorrida no começo daquele ano de 2012, para que a empresa esclarecesse a razão de o grupo estar buscando explorar na mesma área por duas vias diferentes. A Forbes mostrava uma mão e escondia a outra.
Isso que é barbaridade, tio. É gasto para produção de energia, isso aí. Né? Aí ele colocou o Mourão aqui, o que ele está dizendo? Mourão, de terno cinza, temos ali Stan Bart, né, fundador e chefão da Forbes Manhattan, é um bom amigo de Hamilton Mourão, o senador dos Pampas, né, o mais carioca dos gaúchos, né, que a gauchada fez o favor, ou melhor, o desfavor, aqui agora não sendo irônico, de colocar por 8 anos no Senado Federal em nosso nome. É isso, né? Coisas que só a democracia oferece para você. Né? O cara que até alguns anos atrás ninguém sabia quem era aqui no Rio Grande do Sul, que não mora aqui no Rio Grande do Sul há décadas, né? A gente conseguiu mandar para o Senado por 8 anos. Né? É absurdo, né? Mas assim, coisas que só a democracia burguesa é capaz de nos oferecer, né? Pois bem, é isso aí, é um milico amigo de burgueses. Nossa, é uma coisa assim, ainda mais aqui no Brasil, né? Ainda mais aqui no Brasil, né? O bom e velho entreguismo na veia, como diz o nosso camarada ali, Jovem Dogo, né? Bom e velho entreguismo na veia. Obrigado, Ifacunha, aí pela sua confiança. Mas enfim, não deu, mas nós botamos lá a cara a tapa, pelo menos. Botamos lá a cara a tapa. Mas vamos lá, hacker aqui. Vamos ver o que o Demônio segue dizendo aqui pra gente. As suspeitas de pirataria logo recaíram sobre Jorge Hart Filho, pai da juíza, e seus ex-colegas de Petrobras. Apesar de extirpada como patente, vários componentes indispensáveis para a transformação de xisto estavam protegidos legalmente dentro da tecnologia PetroSix, ao menos 6 deles. Além de tudo, no documento que dava a Hard e a seus parceiros acesso a informações secretas da petroleira, uma cláusula de confidencialidade vetava o uso daquelas informações fora do escopo do contrato com a Engevix. As suspeitas se intensificaram quando a petroleira fez uma busca por novos requerimentos de patentes no Brasil e no exterior. Tanto aqui como lá fora, Jorge Hard Filho, João Carlos Vinck e João Carlos Gobo apareciam como requerentes de patentes de um processo muito semelhante ao da PetroSix, chamado PRIX. Os caras roubaram a tecnologia da Petrobras e procuraram patentear. São muito cara dura, galera. São muito cara dura, mano. É muito cara dura, mano. Nas descrições comerciais do PRIX, ele era apresentado como um processo com mais de 30 anos de comprovada operação. Claro, mais de 30 anos da Petrobras, né? Investindo seu esforço no desenvolvimento da tecnologia. Caralho, mano. Caralho. Era mentira. O PRIX, na verdade, jamais foi testado na prática. É, até hoje, um projeto em papel. Os mais de 30 anos de comprovada operação se refere, obviamente, ao PetroSix, né? O PRIX era, de fato, um PetroSix melhorado, né? Melhorado daquele jeito, né? Daquele jeito, né, moçada? Cara, é incrível, cara. Exato, né, camarada? Isso é de interesse mundial da indústria do petróleo e gás, e é absolutamente revoltante, cara, é absolutamente revoltante, né, assim, é maluco, né, então assim, tá cada vez mais evidente pra gente, quanto mais coisa a gente descobre, cada vez mais fica evidente a função da Lava Jato, a função dessa perseguição à Petrobras. A Petrobras é uma questão de soberania, sabe, é uma empresa de ponta, né, que tem tudo para ser uma das principais empresas de tecnologia do mundo. Sabe? Um país, gente, quando tem uma empresa do porte da Petrobras e consegue aproveitar bem o potencial dessa empresa, o país pode utilizar esse potencial como uma alavanca, né? Como uma alavanca. Por isso que eu digo, o problema não é saber o que fazer, o problema é se livrar do imperialismo e poder aproveitar esse tipo de tecnologia, esse tipo de desenvolvimento. A Petrobras está no alvo do imperialismo estadunidense desde antes de nascer. Saca? Desde antes de nascer. Era uma coisa assim, olha, não dá para nascer. Se nascer, não dá para operar. Se operar, não dá para se desenvolver. Se desenvolver, tem que privatizar.
A Petrobras é tratada dessa maneira, né? Isso vale muito mais que dólar, galera. Isso vale muito mais que ouro. Isso aí é desenvolvimento na veia das forças produtivas, né? Imagina, parque industrial, indústria naval, indústria de alta tecnologia, né? Que são empregos de alta tecnologia, de alta produtividade que esse tipo de setor é capaz de desenvolver. Então eu insisto, isso é uma questão de soberania, né? Absolutamente de soberania. Mas vamos seguir aqui com o texto, que o texto me parece muito... parece um jornalismo bem feito, mas vamos seguir aqui. Informações privilegiadas, o subtítulo. Em novembro daquele ano, 2012, a Petrobras criou um grupo para investigar o caso. Né? Em um relatório de comissão interna de apuração, publicado 42 dias depois, a empresa foi taxativa. As evidências apontadas permitiram identificar que as empresas Irati Energia, Forbes Energy e Gosh, todas vinculadas ao grupo Forbes e Manhattan, utilizavam-se, melhor dizendo, de informações privilegiadas. Bom, ficou bem fácil de conseguir comprovar isso, né? Tá aqui o link do relatório, tá? Eu não vou abrir, eu acho que, enfim, também não custa nada, vamos abrir, né? Vamos abrir aqui pra gente. Eu vou só dar uma passada aqui para vocês verem que ele teve acesso realmente a esses documentos na hora de fazer a matéria, né? Então tá aqui o objetivo, né? Os trabalhos desenvolvidos, tá aqui todo o relatório devidamente rubricado e etc, tá? Devidamente rubricado e etc. Mas vamos continuar a leitura aqui. Então vamos lá. No relatório, a Petrobras salientou ainda que os contratos da Engevix, João Carlos... Ou melhor, vamos começar de novo. No relatório, a Petrobras salientou ainda que os contratados da Engevix, João Carlos Gobo, Jorge Hart Filho e João Carlos Vinck, foram as pessoas que tiveram acesso às informações usadas ilegalmente pela Forbes e Manhattan. A investigação interna apontava ainda, com base em registros, que os 3 ex-funcionários da Petrobras fizeram visitas a SIX que não se limitaram ao período e às exigências do contrato com a Engevix. Quer dizer, os caras utilizaram, gente, o fato deles conhecer, trabalhar a vida inteira naquele lado, conhecer as pessoas, para entrar, para ter acesso, para roubar os projetos, para roubar a tecnologia. É isso, tá? É isso que ele está declarando aqui. E destacou, no contrato firmado com a Engevix, existe previsão impondo a contratada o dever de sigilo das informações disponibilizadas pela Petrobras, o que se estende para suas subcontratadas, de maneira que qualquer utilização indevida de informações por funcionários da Engevix ou suas subcontratadas ensejaria a obrigação de indenização dos prejuízos causados, tá? Então havia sim, pelo menos contratualmente, uma defesa, né? Mas seguindo, e lá nave vá. Depois do corte de comunicações da Petrobras com a Forbes e Manhattan, a empresa canadense tentou limpar a sujeira. Enviou comunicações ao governo da Jordânia reconhecendo a inconveniente participação do mesmo grupo em negócios concorrentes, afirmando que permaneceria no país apenas no consórcio com a Petrobras. O movimento era óbvio. Sem a Petrobras, não haveria o Petrosix. E sem a tecnologia, a Forbes sozinha não tinha nada para apresentar, né? Era uma tentativa de roubo de tecnologia na cara dura. A Petrobras descobriria mais tarde que a Forbes tentara ainda vender um projeto para uma empresa chinesa usando imagens internas obtidas nas dependências da SIX. Cara, é surreal, cara. Quer dizer, os caras utilizaram toda a estrutura, todo o trabalho da Petrobras para tentar vender um produto que era da Petrobras. É maluco. Investigação seletiva. No relatório de investigação da Petrobras, 2 personagens que ganhariam destaque anos depois aparecem como responsáveis por assinar documentos com a Forbes e Manhattan, em nome da estatal. Demarco Jorge
Epifânio e Jorge Luiz Zelada. Muito obrigado, camarada, que se inscreveu no Prime. Muito obrigado. Ambos seriam presos e condenados pela Lava Jato. Olha só, Demarco e Zelada tiveram suas vidas reviradas. Seus crimes, no entanto, não passaram pelo caso da Petrosix, que jamais foi investigada por Dallagnol e a turma dos procuradores. Olha só que engraçado, né? Que engraçado. Os caras tiveram a vida revirada, né? Mas muito convenientemente, a ligação deles com o caso Petrosix não foi citada pela Lava Jato, pela turma do DD, pela turma do Dallagnol. Não é engraçado? Porque, veja, se no relatório da Petrobras, né, eles vão aparecer, né, esse Demarco e esse Zelada, por que eles não apareceram depois? Né? O pai de Gabriela Hart, a juíza substituta do Moro, em diversas ocasiões durante a operação, também passou incólume. A Engevix, para a qual Jorge Hart trabalhou, teve seus negócios revirados pelos investigadores da Lava Jato. Foi Gabriela Hart que determinou, por exemplo, a prisão de José Dirceu por acusação de ter recebido propinas da própria Engevix. Aí no caso, não sei se vocês estão se ligando, essa Engevix é a que empregou o pai da juíza. E aí no caso, foi conveniente investigar a Engevix. Mas no caso do papai Jorge Hart Filho, aí a juíza, quem sabe, achou mais conveniente não avaliar. Né? Até porque ela nem poderia, mas alguém teria que ter avaliado. O papo é esse, né? Alguém teria que avaliar. O caso da Petrosix, no entanto, passou em branco pelos olhos sempre atentos de Curitiba. Né? Que loucura, né, galera? Que loucura, que loucura. Não quis melindrar o Papes. É, isso aí. Não quis me... Meu pai não, né? Só o PT, exatamente, né? Não quis melindrar. Mas vamos seguir que tá acabando aqui essa parte aqui, para depois a gente ver ali o que o Leandro falou. Ao vencedor, as jazidas, né? Segue o texto aqui. Há duas recomendações importantes no relatório produzido pela investigação interna da Petrobras. 1. Notificar extrajudicialmente as empresas por uso de propriedade intelectual para impedir que continue usando os materiais. Ok. E 2. Desaconselhar futuros contratos com a empresa Forbes e Manhattan e qualquer empresa a ela vinculada direta ou indiretamente. 2 meses antes de deixar o poder, no entanto, Jair Bolsonaro não apenas ignorou as recomendações, né, da própria Petrobras, de nunca mais fazer negócio com os canadenses, como vendeu a Petrobras Six, justamente para eles. A mesma Forbes e Manhattan que tentou passar a perna na estatal durante anos. Caramba, não, o bagulho só melhora. Só melhora. O troço só melhora, gente. Olha que loucura. Olha que loucura. Quer dizer, os caras foram premiados por roubar a Petrobras. Cara, não tem como tancar, moçada. Não tem como tancar. É lógico. Chegou no nosso querido Jair e aí ele deve ter visto, não, só um pouquinho, vamos, né? Tem um esquema prontinho aqui, né? Talvez, quem sabe, não sei, ele possa ter pedido a parte dele aí e dizer, não, agora beleza, né? Agora beleza. Cara, o bagulho é louco, cara. O bagulho é louco. A Forbes pagou cerca de 200 milhões pela fábrica, o equivalente a apenas 1 ano do lucro da Six, e levou junto a tão cobiçada tecnologia Petrosix. De um jeito ou outro, ela venceu. Quer dizer, ainda foi vendido com subpreço. Galera, esse subpreço aí é onde se abre margem para propina, tá? Porque é lógico que quando alguém vende por um subpreço muito escancarado, alguém tá lucrando, tá? Via de regra é isso. Mas é isso. Os caras trabalharam anos para ferrar com a Petrobras e no final das contas foram premiados. O bagulho é louco, o bagulho é louco. Não, é isso, cara, é isso.
Mas vamos lá, vamos lá. O troço, assim, não olha, não é de acreditar, galera. O governo Lula tem agora 15 meses para passar o controle total aos canadenses da recém-privatizada PetroSix. Uma investigação no Tribunal de Contas da União, que ainda corre sob sigilo, pode esclarecer ainda mais os pontos obscuros desse negócio. Ainda dá tempo de evitar o pior. Aí, galera, chega aqui ao fim, tá? Mas assim, dá tempo de reverter, tá? Essa aqui eu acho que agora, né, o jornalismo às vezes pode nos ajudar, né, gente? Então, assim, agora ainda há tempo de reverter. Se comprovar essa fraude toda e se houver vontade política, tá? Se houver vontade política, tá? A gente pode conseguir, tá? Reverter isso que tá aí, tá? Como a gente ainda tem tempo aqui, eu vou colocar, até para falar um pouco mais, para a gente poder ainda continuar debatendo o assunto, eu vou colocar aqui também um vídeo que o Demore gravou, colocando esse assunto aqui que a gente leu na matéria, tá? Vou colocar aqui o vídeo do Demore. A história é o seguinte, é muito séria, é uma investigação que passou pelas barbas da Lava Jato, pelas barbas da própria juíza Hart, que envolve o pai dela, tá? O Jorge Hart Filho. O pai da juíza Hart, ele trabalhou, a carreira dele toda foi dentro da Petrobras, dentro de uma unidade da Petrobras, chamada Petrobras Six, que é uma unidade que fica no Paraná, em São Mateus do Sul, próximo de Curitiba, que foi onde a juíza se criou, inclusive. No clube de funcionários dessa empresa, eu vi aí alguns perfis laudatórios que foram feitos sobre a juíza Hart, foi onde ela aprendeu a nadar, por exemplo, né? Praticava natação, hoje ela faz aí natação de longa distância, tudo isso ela se criou dentro do clube de funcionários da Petrobras Six. Muito bem, o senhor Jorge Hart Filho, pai da Gabriela, quando ele saiu, Edu, da Petrobras, ele fez aquela clássica manobra da porta giratória. Ele saiu do poder público, né, onde adquiriu muita experiência e conhecimento, e foi trabalhar na iniciativa privada para empresas do setor de petróleo, eventualmente até, como a gente vai ver na reportagem, concorrentes predatórias da própria Petrobras. Muito bem, lá em meados de 2007, a Petrobras decidiu tentar internacionalizar uma tecnologia que só a Petrobras tinha no mundo todo, chamada Petrobras Six, a Petro Six. Essa tecnologia, explicando rapidamente, é uma tecnologia que permite à Petrobras extrair óleo, gás e outros derivados do xisto. Tá? O Brasil tem umas reservas importantes de xisto. O xisto é uma reserva importante no mundo todo. Os Estados Unidos, por exemplo, extrai quase metade do seu gás do xisto, né? E nesse mundo que a gente vive de guerra de petróleo, de guerra da Ucrânia, de preço de petróleo que sobe e desce, o xisto vem se tornando cada vez mais fundamental nas economias do mundo todo. E a Petrobras desenvolveu aqui no Brasil, a partir dos anos 70, uma tecnologia que ninguém no mundo tem. Tanto é que patenteou essa tecnologia chamada Petro Six. Ela é uma tecnologia que consegue extrair do xisto esses derivados de forma mais limpa e usando pouca água, ou seja, ela é ecologicamente muito eficiente. Aí o que faz a Petrobras, Vivian? Em 2007 ela contrata a Engevix. Todo mundo vai lembrar da Engevix, uma das grandes empresas enroladas na Lava Jato. O presidente da Engevix foi preso, o diretor da Engevix foi preso, o Zé Dirceu foi preso, acusado de receber propina da Engevix. Então ela foi uma das grandes empreiteiras da Lava Jato. Quem é que foi contratado pela Engevix? Jorge Hart Filho, pai da Gabriela. O que ele tinha que fazer dentro da PetroSix? Então, como aposentado da PetroSix, ele volta para as dependências da PetroSix, dessa vez contratado pela Engevix, e tem acesso às dependências da fábrica com o seu computador pessoal, o que era muito raro na fábrica, porque, de novo, a Petrobras tem uma patente de uma tecnologia que o mundo todo quer. Então, ninguém deixa qualquer pessoa entrar lá com um computador, ninguém deixa qualquer pessoa adquirir documentos lá de dentro. Mas o Jorge Hart... Por quê? Porque o cara trabalhou a vida inteira lá, né? É isso que é o link que ele conseguiu buscar ali, né? Ele conseguiu uma autorização especial, e isso não é pouca coisa, tá? Para entrar nas dependências da empresa e ter acesso. Ele podia botar as coisas do computador dele e ir embora, gente. Né? E o que tudo indica é o que ele deve ter feito, né? E não foi só uma vez, segundo o que a gente pôde ler ali antes. Demore. Perdão, te interrompendo só um minutinho, só pra gente mostrar que tá no telão o registro de entrada dele na Six. Tá aí, Jorge Hart Filho, apuração do Demore, e a gente vai mostrar, enquanto ele vai falando, vai contando pra gente o fio, vocês vão ver eventualmente algumas documentações comprovando o que o Demore apurou. Vamos lá, vamos seguir. Perdão, não, sem problema. Essa é uma apuração interna, uma investigação interna que a Petrobras fez e que até hoje estava inédita, tá? A gente vai mostrar ela pela primeira vez agora. Aí ele entra lá como contratado da Engevix, para quê? A Petrobras queria internacionalizar essa tecnologia, queria vender essa tecnologia para outros lugares. Tinha países interessados, Estados Unidos, Marrocos, Jordânia, China, vários países queriam saber, Petrobras, como é que você faz esse negócio com xisto aí, que custa
barato, né? E é ecologicamente muito rentável. E a planta da Petrobras, de xisto do Paraná, ela está funcionando de modo contínuo há 30 anos. É o único caso mundial de extração de xisto que funciona desse jeito. Em outros países tem que furar o solo, tem que explodir aquífero, tem que poluir o solo, causa eventualmente terremotos. Então, a Petrobras realmente detém a patente de uma tecnologia muito importante. O Jorge Hart Filho e outros aposentados da Petrobras entram lá a mando da Engevix para ajudar a Petrobras nessa internacionalização. Fazem um projeto de negócios, fazem um prospecto, e aí a Petrobras decide... Vocês lembram, gente, agora ele tá falando, eu tô me lembrando que vocês lembram que o Bolsonaro tentou legalizar no Brasil, no apagar das luzes, o fracking no Brasil, que é esse tipo de tecnologia que o Demônio acabou de falar ali, que pode causar terremotos e outros problemas, tá? Que é utilizado nos Estados Unidos para a produção de derivados, né, de combustíveis ou de matéria-prima para combustíveis como o gás de xisto, tá? Por isso que eu digo, o próprio Bolsonaro também se meteu nessa parada aí porque viu que aí tinha esquema que possivelmente era possível para ganhar uma grana, tá? Essa galera não brincou em serviço, gente, tá? Essa galera não brincou em serviço não, tá? De ir para o mercado internacional com a ajuda de um banco canadense chamado Forbes e Manhattan. Esse banco canadense, um banco muito obscuro, muito esquisito, o dono andou aqui pelo Brasil, teve encontros com o Mourão, teve encontro com militares, é o cara que controla aquela mineradora Belo San, que causou muita poluição na Amazônia, é um cara esquisitaço, assim, esse cara tá na matéria também. Aí, o que acontece? A Petrobras vai ao mercado internacional em parceria com esse banco, tá? O Forbes e Manhattan. E vão lá falar com o governo do Marrocos, vão falar com o governo dos Estados Unidos, lá em Utah, para tentar exportar o Petro Six, a tecnologia, né? E vão falar com o governo da Jordânia. E aí, Edu, o que descobrem no meio do caminho? Que a Forbes e Manhattan está dando uma pernada na Petrobras. Os caras começam, em paralelo às negociações com a Petrobras na Jordânia, eles colocam uma outra empresa deles para fazer negociações para explorar xisto no mesmo país e fazem uma apresentação para outras empresas, inclusive uma empresa chinesa, os documentos estão na matéria, usando os dados e informações da Petrobras referentes ao processo Petro Six. Ou seja, a Petrobras fez uma investigação interna e chegou à conclusão que muito possivelmente esses funcionários todos que tiveram acesso aos documentos confidenciais, secretos da Petrobras, extraíram esses documentos lá de dentro e criaram uma outra tecnologia para ser patenteada fora do Brasil, que era, nas palavras da própria Petrobras, um Petro Six melhorado. Nas apresentações, Edu, que o possível sócio da Petrobras, imagina, o parceiro da Petrobras está indo com ela de mão dada na Jordânia, falar com o governo jordano, e em paralelo manda uma outra empresa do mesmo grupo falar com o mesmo governo para fazer a mesma coisa. E nessas apresentações, usa imagens, Edu, imagens que foram extraídas de... Como é lindo o capitalismo, né? O capitalismo é lindo. Isso é a quintessência do capitalismo, entendeu? Quando eu falo, né, que a corrupção ela é sempre privada, ela é isso, gente, ela é isso. O capital não encontra limites para sua reprodução. Não existem limites morais para sua reprodução. Não interessa o tamanho da empresa, não interessa se é estatal, se é privada. Os agentes privados vão corromper o que eles tiverem que corromper. Os caras foram lá e estavam na cara dura jogando com duas empresas, estavam utilizando uma estatal, que nem a Petrobras, né, roubando tecnologia e ao mesmo tempo tentando ludibriar tanto os governos locais quanto a própria Petrobras. Para quê, no final das contas? Para conseguir, né, reproduzir o capital e se apropriar de fatias maiores dessa reprodução. Dentro da Petrobras. Mas não é só isso, piora. A Petrobras nota isso, um gerente da Petrobras faz uma reunião com os seus gerentes executivos e fala, olha, o governo da Jordânia me informou que os nossos parceiros aqui estão tentando vender exploração de xisto no mesmo país. E pior, eu tenho slides aqui mostrando para vocês que eles estão usando as informações do Petro Six. Isso aqui tem 6 patentes da Petrobras que impedem que qualquer pessoa use isso no mundo. Você não pode usar. São 6 patentes. Não é uma só, tá? São 6. Aí descobrem, sabe o que, Edu? Que os caras, além de estar usando as informações da Petrobras, aí vocês estão vendo na tela, eles patentearam lá fora uma outra tecnologia chamada PRIX, que é basicamente o Petro Six. O Petro Six melhorado. Quem é que foi que patenteou isso lá fora do Brasil e aqui dentro do Brasil? O pai da Gabriela Hart. Que é o que teve acesso, que é o que trabalhava na empresa, que é o que levou o computador. Meu Deus do céu. Teve acesso às informações pela Engevix, trabalhou com uma outra empresa dessa Forbes e Manhattan. Né? Eu vou dizer, mas assim, é de cair o cu da bunda, cara. É de cair o cu da bunda. Vocês me desculpem, cara, mas é de cair o cu da bunda, velho. Não tem cabimento, cara.
cara trabalha a vida inteira na empresa, se aposenta, sei lá, sai da empresa, vai para concorrente do setor privado, tem acesso à informação e aí vai lá e faz o patente da tecnologia. Irati Energia, que era uma outra concorrente, e aí essas informações são levadas lá de dentro, o nome do Jorge Hart Filho... É isso, camarada Groove. Espionagem industrial, pirataria. A gente não pode comprovar que é ele que tirou as informações de lá, sabe por quê, Edu? Porque isso nunca foi investigado. Isso foi investigado internamente pela Petrobras, tá? Internamente. O documento com toda a investigação, com todas as páginas e os anexos está na reportagem. A gente vai mandar a reportagem para o newsletter daqui a pouquinho, para quem quiser ver tudo. Então, aí a Petrobras, inicialmente, ela vê aquilo e cessa a comunicação com o Forbes Manhattan, né? Porque fala, peraí, vocês estão tentando patentear uma tecnologia, que é um Petrosix melhorado, usando as nossas informações e tentando vender essa tecnologia para os nossos clientes. Aí a Petrobras fala, não, peraí. Cara, é isso, é surreal, cara, é surreal. Os caras roubaram a tecnologia e os clientes. A tecnologia e os clientes. Para a conversa com vocês por aqui. E aí, Edu, a Petrobras, a matéria tem vários outros detalhes, mas ela tem uma conclusão, que aí agora é que vem as duas coisas muito importantes dessa história toda, tá? A Petrobras tem uma conclusão nessa investigação interna, que é o seguinte, ela fala duas coisas importantes. Nós temos que notificar extrajudicialmente essas empresas para que elas parem de usar a nossa tecnologia, as nossas informações confidenciais protegidas por contrato que o senhor Jorge Hart Filho e outros... Pressão política, gente. Nós temos que ter pressão política porque dá para reverter. É difícil, mas dá. Empregados da Engevix e ex-empregados da Petrobras tiveram acesso aqui dentro com seus computadores e com acesso a documentos confidenciais. Isso está na matéria, documentado também. Tá, gente? Não é que eu tô achando isso. A matéria tá com todos os documentos ali. E a Petrobras, Edu, agora você vai cair de costas, ela faz uma segunda recomendação. A própria Petrobras recomenda: não negocia mais com o Forbes e Manhattan, nem com suas empresas subsidiadas. Né? Essa é a recomendação da própria Petrobras internamente falando. Sim, a Petrobras percebeu, os caras estão querendo nos roubar, né? Estão nos roubando, nos roubaram já. O mínimo a fazer é dizer, não, com essa galera a gente não negocia mais. Mas aí vem o Bozolino, né? A própria companhia, olha, gente, a Petrobras, recomendamos que ela não negocie mais com esse Forbes e Manhattan, né? Porque essa gente já provou. Eu nunca ouvi, Leandro, eu nunca ouvi falar do Forbes e Manhattan. Eu entrei aqui, por isso que eu estava olhando, eu falei, cara, eu 20 anos de mercado financeiro, eu trabalhei na área internacional um tempão. Eu conheço tudo que você puder imaginar de banco pequeno. Eu passei durante um ano sendo o cara que abria a conta. Então eu tinha lista, blocos desse tamanho, com nome de banco lá de fora e com telefone. Eu era o cara que ficava ligando, tomando telefonada na cara, quando eu tinha 21 anos de idade, entendeu? Nunca ouvi falar, e eu tô vendo a lista aqui do o fundador e os diretores. Tu não tem noção, tem general com boina de exército, cara. Tem o cara, o fundador, que é o dono da parada, tá aqui com um blazer todo quadriculado, com uma camisa toda quadriculada, o cara todo cafona aqui no negócio. Eu nunca ouvi falar desse banco na minha vida. General, né? Só o Brasil que tem tanto general lesa-pátria. Que é a operação maior de lesa-pátria do que essa? É bizarro, cara. Nunca ouvi falar desse banco na minha vida. E um banco que tá fazendo... Meu Deus do céu. Depois que esse rolo começa a andar lá dentro, os próprios diretores da Petrobras começam a fazer pesquisas no Google e falar, gente, esse banco é esquisito, essas pessoas são esquisitas, essa gente, sabe? Mas isso depois que o negócio estava andando. Festa estranha, como é que é? Festa estranha com gente esquisita. Isso não tá legal. E aí, Edu, tem duas coisas que a galera vai cair para trás. A primeira delas é o seguinte: o Forbes e Manhattan, dentro da Petrobras, vira persona não grata, e a Petrobras, em documento que está na matéria, fala, gente, não vamos mais negociar com essa gente, e nem com suas subsidiárias, ou seja, vamos colocar essa gente numa lista aqui e vamos bloquear essa empresa. O que é que fez o governo Bolsonaro em novembro do ano passado, 2 meses... Olha só, calma aí, breaking news aqui. Desculpe te interromper. Acabo de receber uma mensagem do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, dizendo... Vou prestar atenção. Que está ouvindo a nossa matéria e determinando imediatamente a solicitação de toda a documentação interna sobre a Petrosix e vai solicitar para o Demore as informações que você apurou, e isso vai ser conduzido diretamente pelo gabinete da presidência da Petrobras. A gente agradece a preocupação... Isso que eu estou dizendo, se for comprovada a fraude, dá para tentar reverter, gente. Então, assim, é legal ouvir isso que o Eduardo está falando ali, porque se o presidente da empresa está tomando conhecimento disso, ainda tem, me parece, tá, pelo que eu consegui apurar aqui antes da gente começar, que tem 10 dias, uma coisa assim, tá? Coisa de 10 dias mais ou menos, se não me engano, é 10 dias, para conseguir comprovar que existe indícios suficientes de fraude em toda a operação para reverter, tá, aquele desfecho que a gente leu ali antes na matéria e que provavelmente o Demore vai falar agora de novo, né? Mas o fato do presidente Jean Paul Prats ter tomado conhecimento
já dessa situação, com volume de provas, a princípio apuradas, pela reportagem, pelo jornalismo que o Leandro Demore está divulgando aqui pra gente, a gente tem que publicizar isso. Por isso que eu achei muito importante gravar hoje já, isso aqui já vai amanhã tá circulando, e a gente tem que dar publicidade para isso, para tentar reverter esse crime lesa pátria. É isso, é uma questão de soberania, tá? O que está em jogo aí, na realidade, é uma questão de soberania. Do presidente Jean Paul Prat, e a gente ressalta a importância que o ICL Notícias tem tido com a coragem, com a ousadia e com o enfrentamento que a grande mídia brasileira não tem feito ao longo dos últimos anos. Muito obrigado pela resposta, presidente Jean Paul Prat, e também por tocar adiante essa investigação que parece, assim, super necessária, porque é um assunto gravíssimo e, claro, ele lesa a empresa, que é uma empresa de todos os brasileiros e brasileiras. Vamos lá, Leandro. Perfeito, Edu. E muito importante o posicionamento do presidente da Petrobras, porque essa investigação que tem na matéria, Edu, é uma investigação de 2012, tá? Depois isso foi submetido ao TCU e os próprios petroleiros do sindicato com os quais eu conversei acham que teve algum tipo de prevaricação e passação de pano, inclusive dentro da Petrobras, para não levar essa investigação adiante. Veja bem, isso aí tá parado há 10 anos, cara. Isso aí tá parado há 10 anos como investigação, tá? Então, é muito importante que a Petrobras retome isso para entender o quanto ela foi lesada. Sabe por quê, Edu? O presidente João Paul Prats está nos acompanhando agora aqui. Obviamente, ele sabe disso, mas eu vou falar para o público do ICL. A Forbes e Manhattan, que tinha uma recomendação expressa dentro da Petrobras de evitar negócios com esse banco e suas coligadas, foi a empresa que comprou a Petrobras Six em novembro do ano passado. Saca? Olha quão bizarro é isso, cara. Então, assim, já tinha um conjunto de provas suficiente, já tinha uma investigação interna, já tinha a recomendação de não negociar com essa empresa. Como é que essa empresa compra? Justamente o objeto de todo esse imbróglio aí. É óbvio que essa compra ela tem que ser interditada, gente. É óbvio que tem boi na linha. É óbvio que não pode ser uma negociação lícita, uma negociação como essa. A privatização do governo Bolsonaro, meu caro. Não é que a Petrobras Six está fazendo negócios com a Forbes e Manhattan, não, gente. A Petrobras Six, a planta de São Mateus do Sul, do Paraná, ela foi vendida para o Forbes Manhattan. O mesmo banco que tentou roubar a tecnologia da Petrobras e vender lá fora patenteada como se fosse sua. Então isso é um escândalo, Edu. Do começo ao fim. O pai da Gabriela Hart, ele é sócio da Forbes e Manhattan? Ele trabalhava na Engevix. Tá. E trabalhou para a Irati Energia, que era uma outra empresa também da Forbes e Manhattan, que também, no Paraná, isso é um outro caso que está na matéria, apresentou uma intenção de fazer lavra de mineração, e a documentação que a Irati apresentou para o governo do Paraná era uma documentação confidencial de mapeamento geológico que só a Petrobras tinha por acaso. Então ele trabalhou para empresas que tinham como sócios a Forbes e Manhattan. Isso, trabalhou para a empresa que tinha como sócio a Forbes e Manhattan e trabalhou para a Engevix, que foi no momento que ele adquiriu os conhecimentos lá dentro. Aí tem uma coisa interessante sobre a Lava Jato, Edu, para fechar essa nossa história, e daqui a pouco a gente vai mandar a newsletter. A Engevix teve as suas gavetas reviradas pela Lava Jato. O presidente foi preso, os diretores foram presos, né? Muita gente foi presa. 2 personagens que estão nessa história obscura de pirataria industrial, tá? Dentro da matéria, que assinam vários documentos que passam para a Forbes e Manhattan, que passam pela mão desse negócio, foram presos pela Lava Jato. Um é um diretor chamado Demarco Afrânio e outro é o Jorge Zelada. Lembram do Zelada? Um dos grandes presos da Lava Jato? Claro. O Zelada, ele assina documentos nessa parceria entre a Petrobras Six e a Forbes e Manhattan. Mas o caso da Petrobras... Veja bem, o Demarco teve a vida revirada, foi preso. O Zelada teve a vida revirada, foi preso. A Engevix teve a vida revirada, os diretores da Engevix, o presidente da Engevix. Nesse meio tempo todo, o caso da PetroSix não foi investigado por ninguém da Lava Jato. Ele passou por baixo dos panos, por baixo do radar dos tão atentos procuradores, né, Deltan Dallagnol, todos eles, né, Januário Paludo, a juíza Hart. E um detalhe importante, Edu, para a gente não dizer assim, mas ela era substituta e ela não participava disso. Não, o Zé Dirceu foi condenado à prisão, tá? Ele foi mandado para a prisão depois de perder um recurso no TRF4 por propinas que ele teria recebido da Engevix, a empresa para a qual o pai dela trabalhou e foi lá dentro da Petrobras acessar a documentação confidencial. Ele foi mandado para a cadeia pela Gabriela Hart. Então não é assim um processo estranho a juíza, entendeu? Ela participou desse processo da Lava Jato e daí... O que ele está demonstrando para a gente, se não tem como ela ter visto o processo do Zé Dirceu e não ter visto o processo que estava envolvido o pai dela. Né? Qual seria o procedimento? A partir do momento que ela vê isso...
ela teria que se declarar suspeita, né? E tinha que um outro juiz dar continuidade na investigação. A questão é que não foi feito nada, né? E aí, é claro, a gente tem que descobrir por que não foi feito nada e tentar mexer para que se faça alguma coisa. Inclusive, mandando para cadeia o Zé Dirceu. Mas nesse meio tempo todo esse imbróglio da PetroSix, essa extração de documentos, essa tentativa de registrar patente de uma patente que a Petrobras já tinha, a tentativa de passar perna na Petrobras no exterior, em países que a Petrobras já estava negociando, e agora, para fechar o ano, o governo brasileiro vende a planta da Petrobras junto com a tecnologia PetroSix, que é única no mundo para quem? Para o Forbes em Manhattan, que foi o banco que tentou passar perna na Petrobras. O que eu estou querendo dizer aqui, Edu, para encerrar? Essa história precisa de investigação criminal, coisa que nunca foi feito. Parou ali na investigação. Essa investigação criminal é fundamental até para emperrar o negócio. Não dá para essa empresa ficar com a planta que era da Petrobras. Era da Petrobras, foi encaminhado para o TCU, e o TCU, até onde entendo, está levando esse processo de um jeito mais ou menos vagaroso e tentando jogar essa apuração de volta para a Petrobras. Eu acho que faz muito bem o presidente da empresa em olhar com isso com atenção, porque, Edu, e aí encerro mesmo, o governo vendeu a Petrobras, Six, para Forbes Manhattan, em novembro. Tem 15 meses para passar o controle total para o banco. Dá tempo de voltar atrás nesse negócio aí, Edu. Esse negócio não cheira bem, cara. Essa gente não cheira bem. Isso aí tá tudo esquisito. Quem é que garante que essa gente não vai entrar com dinheiro podre ali, não vai falir a empresa em nome dos seus negócios em outros países, não vai simplesmente Não, tem que rever. Essa tecnologia foi desenvolvida pela Petrobras, tem que rever pelo simples fato de ser uma tecnologia nacional, uma questão de soberania. Tem que rever. O Six, que é a tecnologia que importa, levar isso embora e fechar a fábrica em São Mateus do Sul e deixar a cidade lá míngua, porque é uma cidade que vive de royalties da Petrobras Six hoje, entende? Então, dá tempo, presidente João Paulo Prats, de olhar para esse negócio com seriedade e, se for o caso, tentar reverter essa venda, porque essa venda é absurda. E o William fez uma apuração aqui interessante. Traz pra gente aí, William. O Edu não conhecia, mas você também não conhecia, né, o Banco Forbes e Manhattan, né, Leandro? Não, nunca ouvi falar. Mas sabe quem conhecia? Jair Messias Bolsonaro e os militares do governo Bolsonaro. A gente catou aqui, enquanto você estava falando, eu fiquei curioso para saber quem era o dono desse banco. O Edu falou, fui lá pesquisar. O dono desse banco é um indiano chamado, vou pegar o nome dele, Stan Bharti. Ele é dono de uma empresa de mineração no Canadá e também desse banco. Esse banco, o Forbes e Manhattan, é um banco canadense. E uma apuração da agência pública do ano passado, de fevereiro do ano passado, mostra que esse banco, Forbes e Manhattan, enfrentava muitas dificuldades aqui com seus negócios na Amazônia. Eles têm interesse especialmente na exploração de potássio. Adivinha quem facilitou a vida deles, Leandro? Ganha um doce se disser o nome. Isso mesmo, Jair Messias Bolsonaro. Aos poucos, esse grupo econômico se aproximou de membros das Forças Armadas, em especial do ex-vice-presidente, agora senador Hamilton Mourão, com quem tratou diretamente de reuniões exclusivas em Brasília, segundo os documentos da agência pública. Não, é um combo, né? É um combo. Né? Lesa Pátria, Bolsonaro, Mourão, militares, um banco com origem no Canadá, né? Para botar ali a cerejinha do bolo do imperialismo. É um combo do capitalismo e da democracia burguesa pra gente. É um combo, né? Até porque o que explica provavelmente que isso nunca foi investigado era justamente quem teria poder de abrir investigação, que além de não tem interesse, ainda estava lucrando com tudo isso que não estava sendo investigado, né? Então não era só a juíza Ctrl-C, Ctrl-V querendo esconder o rastro do papai que provavelmente fez esse tráfico de informação que na verdade é um roubo de tecnologia, um roubo um roubo de patente. É uma loucura, galera. Essa matéria lembrando do ano passado. Nesses encontros, um general da Brigada do Exército atuou pelos interesses da Forbes e Manhattan e suas mineradoras junto à cúpula do governo. Então, e é incrível, os militares e os burgueses estão sempre juntos para ferrar o Brasil, né? Sempre tem quem não conhecia a Forbes e Manhattan era eu, você, a Vivian, o Edu, o público do ICL. O Jair Bolsonaro e os militares do governo Bolsonaro já conheciam a Forbes e Manhattan e aparentemente atuavam em favor como lobistas da mineradora junto ao governo, do banco e mineradora junto ao governo. Tá aí. Para quem não conhecia quem era o sujeito, tá aí. Essa matéria, viu, Guilherme? Essa matéria é muito boa da agência pública. Eu sugiro outras leituras complementares, se o pessoal quiser ver. Tem reportagem muito importante do Brasil de Fato e da Carta Capital, que já tratam um pouco desse caso da venda da PetroSix, mas não esmiuçam a história com todos esses documentos. Então eu quero agradecer ao trabalho dos colegas, né? Porque jornalismo a gente faz um tijolinho depois do outro, né? Então muito obrigado aos colegas que colocaram esses tijolos no muro. E aí hoje aqui a gente chega no ICL para colocar mais um tijolinho nessa história. Espero que ela ande, né, Edu? Porque isso aí é de tudo um escândalo. A história é o seguinte. Gente, então assim, ali encerra, né,
Mas eu acho que o caso é bastante ilustrativo, né? Bastante ilustrativo de como o alvo desde sempre foi a Petrobras, né? E como é do interesse do imperialismo dilapidar a Petrobras, porque é uma questão de soberania, né? Então, assim, eu senti necessidade de trazer isso para vocês, porque eu acho que a gente tem que dar publicidade para isso, tem que circular nas redes, tem que ter corte, tem que ter vídeo, isso tem que estar circulando, porque ajuda no processo pedagógico junto à classe trabalhadora, né, para a gente conseguir demonstrar os nossos pontos. Beleza, gente? Bom, vamos ficando por aqui, tá? Livezinha extra, então até a próxima, tá bom?